Olha, estás mais lento que o Cruzinho. Estás lento. Não podia ganhar. Boa tarde a todos. Estou aqui com o professor Elmano, figura muito conhecida no panorama da natação regional e nacional, e vamos hoje ter aqui uma conversa com o Elmano. Somos amigos há muitos anos, nadamos juntos, ele no marítimo e eu no nacional. Grandes disputas e competições tivemos no antigo Lide. O treinador do Elmano, eu penso que era o André Escórcio, e o meu treinador era o Vicente Franco. Tivemos sempre grandes disputas, grandes competições, mas prevaleceu sempre entre nós uma grande amizade. Lembro-me de competirmos, de gladiar nas piscinas, e no fim da época, não te lembras quando acampávamos no Santa Serra, Nacional e Marítimo, as miúdas ficavam na quinta do King Gouveia, não é? Sim, era e nós na casa da gente, era na casa do da governo. Ou seja, sempre houve uma grande ligação entre nós, independentemente dos clubes a que pertencíamos. Portanto, o desporto, na altura, unia. E eram, como não havia muitas modalidades, as provas, a Taça da Cidade, enchia o Leeds, e o antigo Leeds ficava gente até nos muros em cima, porque aquilo ficava, eram milhares de pessoas que iam ver as competições. Eu digo isto, hoje em dia as competições são feitas durante o dia, à tarde e de manhã, mas na nossa altura era à noite. As pessoas acabavam o trabalho e em vez de ver novelas, iam para o Lido. Era espetacular. Ficava cheio, é verdade. Treinávamos, o marido na altura treinava no Sheraton. Ao contrário. Não, o marido treinava no Savoy e nós no Sheraton. Piscina de água fria. E também fazíamos alguns treinos na antiga piscina da Matur. Da Matur. E treinávamos muito dentro de água, fazíamos muito pouco ginásio. Muito pouco ginásio. Porque o treino ainda tinha evoluído, então, no sentido de ganharmos força fora da... Mas lembro de quando nós competíamos a nível nacional, tecnicamente nós... Os primeiros 25 metros ninguém nos ganhava. Aliás, os primeiros 50. Exato. A seguir era... Porque nós tínhamos... Era o handicap do treino a nível... Era não ganhar força fora da piscina, não é? E era assim, eles tinham, lá em Lisboa, já tinham piscinas cobertas, Algés e... 50 metros. E nós aqui não havia uma piscina que fosse. Não. A gente treinava mais no inverno, no verão, desculpa. Chegávamos a treinar na Quinta Magnólia, tinha uma piscina com fosso. Estas piscinas maiores tinham um fosso. Exato. Até tração, junto do fosso era diferente. E treinávamos, que era clube inglês na altura. Era o clube inglês. Quando autorizava. Era, da Quinta Magnólia. Mas durante muitos anos nós competimos, a secção de natação, que era do Nacional, que era do Marítimo, era muito boa. Muito boa. E depois surgiu o Naval, mas muito depois. Muito depois. Mas já agora gostava de dizer que tu também lembras-te com saudade. A natação, e nós fomos orientados por duas figuras, sim. Acabaste de dizer o nome dele, o professor Escórcio, o professor Vicente Franco, que eram de facto duas pessoas que fizeram parte do nosso crescimento. Fizeram. Não é? E incutiram em nós, acho eu, que o desporto tem isso. Algo que sempre nos acompanhou ao longo da vida. Exatamente. Que é a autodisciplina, isso. O espírito de sacrifício, o compromisso, a constância para atingir os objetivos. Eu acho que o desporto ensinou-me isso. Que para atingir determinados objetivos é preciso nós fazermos um esforço e ter o método, ter a disciplina, não é? Ter o objetivo e saber o caminho para percorrer. Mas agora eu posso contar uma história engraçada. Podes contar a história. E tive não podes contar todas. Não, mas não, é mais geral. E tive um nadador que foi aos Jogos Olímpicos, não era madeirense. O Miguel Machado, ele veio trabalhar para a engenharia aqui e continua a treinar comigo. Por acaso fez os meus tempos aqui na Madeira, treinado por madeirense. E ele candidatou-se a um emprego de engenharia em Inglaterra. Quando eu fui fazer a entrevista, isto é curioso,
o entrevistador, a pessoa que estava, recursos humanos, penso eu, diz-lhe assim: você foi olímpico e nadador, já está no trabalho. Claro, claro, para uma pessoa ser olímco e nadador está Mas no isto é o que eu faço uma transversalidade com o Qual foi amigo o maior presidente. nadador madeirense? Foi o Paulo. É o Paulo. O Paulo, indiscutivelmente. Atingiu. Mas o Paulo tinha uma coisa, o Paulo tinha uma força bruta. Tenha. O Paulo era dotado, de facto. O Paulo calça grande 45, 46 e tem uma mão que é o dobro da minha. Mas hoje em dia a natação é diferente, mas é muito mais competitiva. Nós temos excelentes nadadores. Houve uma evolução brutal. Uma evolução brutal. E eu fico contente, isto não é bajular, porque a região normal, de facto investiu, deu-nos condições. Hoje em dia nós chegamos a Lisboa, eles não têm pena de nós. calado. Antigamente ainda tinham pena. Olá, madeirense, entrai. Agora, Atualmente é o contrário, o madeirense chega aqui e já vai ganhar uma prova. e nós tivemos o Avelino também fez um bom trabalho. Bom à frente trabalho, da muito bom associação, trabalho, muito sim bom à senhor. frente da natação. Muito bom trabalho. O Avelino foi um complemento grande nesta fase da natação. Tu lembras dos grandes nadadores do nosso tempo, a Júlia Souza, a Isabel Caires, Isabel Carlos, o Renato Abreu, que infelizmente já morreu, era mais velho do que o Boto, era mais velho do que o nós. Fernando Boto também, o Miguel Rodrigues. Mota, Miguel O Miguel Rodrigues. Rodrigues ele chegou a ganhar a medalha a nível nacional, eu fui com ele a Coimbra, ele ganhou, ele era um grande Isso nadador. foi os bruto. últimos campeonatos, foi Coimbra que nós fomos. Não, é? Sim. O Miguel ganhou Eu lembro. a segunda ou terceira, ganhou a medalha O nacional. Miguel Rodrigues era o nosso pai. Era. Orientava-nos das saídas. Ele saía da água, ele nadava muito bem brusco. Quem é que mais nomes? O Bruno O Bruno Teixeira, Teixeira. o Manuel Postrelo. Estive com ele no outro dia, ele vive há muitos anos no Porto. No Porto, Bruno. muito meu amigo. E atualmente, agora vamos falar da atualidade. A que horas é que começas aqui? Os Começo treinos? às 6 da manhã. Às 6 da Começo manhã. Aqui os treinos, que é o primeiro treino. A natação tem essa particularidade. E treinos, nadadores fazem 2 vezes por dia. Duas. É de manhã, Às se 6. tem aulas, às 7, têm aulas e treinam à tarde. E fazem ginásio. O ginásio é muito importante, não é? É importante hoje em dia. É importante. Fazem cardio e força. Exatamente, principalmente para as provas de 100, 50, 200. Ou é seja, fundamental. levantas-te todos os dias às 5h30. Já cedo, faz- mas já faz sim, parte da. faz eu também parte. levanto muito cedo, é uma questão de rotina. Isto é o que ideia a brincar. Só que custa para pedir o ordenado, para valorizar, mas é a hora que tenho mais prazer. E esta piscina é maravilhosa, a piscina da Lei da Penteada, não é? É um monumento. A piscina da Penteada é um monumento. Só agora, agora também está na moda as provas de mar. Ficamos a fazer várias provas de mar. Designadamente, olha, ainda nadei com o nosso querido e saudoso Saca. Sabe? E nós uma vez fizemos, eu, tu e a Ani, fizemos a travessia aqui, penso que ainda eras presente da Câmara. Aqui é aquela só que a gente tem uma fotografia. Cara, E o avançado. E o Michael E está também. o Michael Gonçalves. Exato. Há outro nadador também que já morreu, o Marco Gonçalves. Como aconteceu? Nadava muito bem. Muito bem. E o Rui Rui Pereira. Rui Ruizinho Pereira. Agora, vamos falar agora. O que é que pensas da evolução da natação agora? A natação está muito boa. Nós temos condições, temos muitas condições. Temos um handicap. Quer dizer, eu para mim, nessa idade já não handicap. Eu formo os miúdos, eles vão para a faculdade e fico contente. Sei, claro. Os miúdos vão todos para a Vão para a faculdade. faculdade. É uma realidade e eu fico contente. Mas depois perdes a evolução, não é? Por acaso agora há 2 nadadores que eu tenho que estão a nadar lá e continuam Sim. em patamares altos, que era o que nós íamos ter. Mas às vezes é difícil conciliar a universidade. A universidade tem muitas exigências Não. que é difícil de compatibilizar com o treino. E os não é? transportes, às 5 horas está de noite, no inverno, como é que eles vão para as piscinas, têm que fazer o jantar, não é fácil. Mas a tendência agora será para ver cada vez mais desportistas de alta competição aqui na Madeira. Sim. Porque o desporto está largado a maioria. E a Madeira tem condições para isso. Sim, Eu digo isto e é Temos verdade. infraestruturas. Temos. Eu tenho as melhores condições do país. Ainda bem. Se eu não atingir qualquer patamar, não é por falta de condições. Lembras-te quando a gente nadava?
tínhamos uma coisa ótima, que não éramos propriamente mal feitos. Éramos assim, era uma coisa impressionante. Com fotografias antes. Mas eu vou dizer uma coisa, não é preciso presidente. Tu tinhas um corpo nadador. Era assim, era uma coisa Mas tu tinhas um O gajo voeiro. andava para caramba. Sim, sim, e tu nadavas bem, mas isto é verdade. E eu tive que ter Tu não andavas outro. Sim, mas eu tive uma pista só para mim, para treinar, para te ganhar os 1.500. É? É, obrigado, meu querido. É um prazer. Sempre um prazer te ver. Mas é um Obrigado. prazer mesmo. Obrigado.